Os poetas e peraltas, vamos fazer arte. Mais um vídeo sem edição. Para quem não me conhece, meu nome é Pamela, dona desse singelo canal que já foi de inglês e hoje é prioritariamente sobre livros, majoritariamente sobre livros, mas de vez em quando também eu jogo algumas aleatoriedades. E hoje eu vou falar exatamente sobre aleatoriedades literárias. Por que isso, Pamela? Porque eu tenho esse quadro de aleatoriedades que eu vou falar de. Às vezes eu vou falar sobre música, às vezes eu vou falar sobre livros, e que eles não fazem parte dos meus quadros de livros, que é o Balanço do Mês, que é o Zerando a Estante, que ainda não começou, enfim, algumas reviews literárias que eu pretendo fazer. Ele é mais sobre dicas e curiosidades. Só que eu coloquei ele num quadro de aleatoriedades gerais, porque eu também quero falar, pretendo falar de outras coisas no futuro, que não só de livros. Então, por isso, aleatoriedades. Aqui são as aleatoriedades literárias. E eu tô fazendo uma parte 2 dos meus autores favoritos. E não que eu goste menos desses do que eu falei nos primeiros, mas os primeiros eu já acompanho mais das produções deles. Eu já li mais de 2, 3 livros. Eu entendo mais deles, eu gostei bastante daqueles autores. Só que esses autores que eu vou falar agora, eu já li um ou outro livro, ou metade de algum livro, ou conheço a obra e os pensamentos e quero conhecer mais deles. E desculpem a voz, desculpe tudo, eu tô cansada, enfim. Mas pelo menos estou gravando para vocês, não os deixarei órfãos. E aí eu vou começar de cara, com um cara que não é muito novidade, porque, enfim, é conhecido por muita gente, que é o Sir Arthur Conan Doyle. Você deve estar pensando assim, nunca ouvi falar o nome dele. Já ouviu sim, é ele que escreve Sherlock Holmes. Ah, agora você sabe quem é. Então, eu já li algumas coisas dele, eu não sei se eu li o suficiente para botar ele lá no hall dos outros, mas eu já li muita coisa. Ele me ajudou, inclusive, a gostar desse gênero de investigação, dessa coisa assim. É um tipo de escrita e um tipo de história que eu gosto muito. Obviamente, eu li mais como adolescente, porque, enfim, foi lá que realmente prendeu a minha atenção. E eu já tenho tempo que eu não leio, mas um dos livros favoritos que eu li do Arthur Conan Doyle, das aventuras de Sherlock Holmes, foi O Cão dos Baskervilles, que, tipo assim, eu acho sensacional a forma como ele descreve as coisas. E na mesma linha, agora falando de uma mulher, gloriosa Agatha Christie. Só que por que que ela tá nesse e não no outro grupo? Porque eu só li 2 livros dela. 2 livros sensacionais. Não. Eu li 3 livros dela. Eu lembrei agora que eu li mais um. Eu li É Fácil Matar, Num Passe de Mágicas e. Na época era 10 Negrinhos, hoje é Não Sobrou Nenhum. Eles reescreveram o título, que seria Ten Little Indians em inglês, que é fantástico. Eu achei meio depressivo o final, mas é fantástico, assim. Só que eu acho que eu li muito pouco dela pra, de fato, colocar, assim. Mas já é uma autora que eu gosto bastante, né? Assim, do que eu li. Que foi pouco, mas do que eu li. E agora eu vou entrar em 3 que, tipo assim, eu acho a leitura sensacional. Eu li muito pouco deles, mas o pouco que eu li já fez eu me apaixonar por eles. O primeiro é Machado de Assis. Eu li contos dele. E eu li O Alienista, que não deixa de ser um conto. Não li Memórias Póstumas ainda. Não li Dom Casmurro. Sim, sou formada em letras e não li esses 2. Sim, é uma tortura, é algo ultrajante, humilhante e tá, eu lido com isso tranquilamente. Ainda não li e por isso que eu não coloco na outra categoria dos primeiros autores que eu coloquei. Porque, justamente, eu não li os livros mais importantes do Machado de Assis, mas já sei que, assim, dos autores brasileiros que eu conheço, e principalmente do cânone, que é um pouco chato, é um pouco indigesto, o Machado é um dos mais fluidos, na minha opinião. É um dos que eu consigo absorver melhor.
né? Ele tem uma pegada sarcástica, uma forma muito gostosa e fluida, apesar da época, né? Ele consegue usar a linguagem da época, os costumes da época, tudo da época, e ainda assim te tocar como se ele estivesse escrevendo hoje em dia. Mas eu não li tanta coisa dele, por isso que eu não o coloquei no outro grupo. Um outro, na verdade, os dois outros que vão nessa categoria é o Charles Spurgeon, que na verdade eu li meio que uma biografia sobre ele, alguns comentários acerca dele. Eu ainda não cheguei a ler um livro, na verdade eu li um só, Verdades Chamadas Calvinistas, e eu amei. Charles Spurgeon é um cristão, um pregador, um dos maiores pregadores que, enfim, a igreja protestante já teve. E ele é maravilhoso, ele é incisivo, assim, é calvinista. Não é chauvinista não, viu, gente? É calvinista, pelo amor de Deus. Enfim, ele tem uma forma de falar que eu acho muito incisiva, muito direta, mas muito esclarecedora. Mas eu li muito pouca coisa dele. Por isso que eu não coloco na outra categoria. Senão, eu inclusive prefiro a escrita o pouco que eu li, né? Do Spurgeon, eu prefiro a Sproul. Apesar de Sproul ser extremamente didático, mas eu já li mais livros do Sproul do que do Spurgeon. E o Agostinho de Hipona, que chamam de Santo Agostinho, que ele também era um cristão, na época que ainda não tinha uma divisão entre catolicismo e protestantismo, propriamente ditos, então ele era cristão, entendeu? E na verdade, eu só li metade de um livro dele. Eu não considero que eu abandonei esse livro, porque eu vou voltar para ler esse livro. E eu abandonei, na época que eu abandonei, eu li, tipo, Confissões de Agostinho. Eu li metade, eu parei no capítulo 6. Por que eu parei? Tava ruim? Não tava ruim, tava ótimo. Só que eu tava com uma meta de concluir. Eu lia muito mais lento do que eu leio hoje, muito menos do que eu leio hoje. E eu tava com a meta de concluir 10 livros em um ano. E eu vi que, pelo andar da carruagem, eu não ia conseguir terminar Agostinho e os outros livros que eu tinha para ler para poder bater 10. E eu já chegou um momento que eu tava lendo muito rápido esse livro. E esse livro é extremamente gostoso, assim. Ele é extremamente relevante, só que ele é de uma filosofia muito grande. Então é aquele tipo de livro que você para assim, olha para o céu azul e fica pensando no que ele falou e olhando para si mesmo e se analisando. É um momento assim de meditação. E eu tava sem esse momento, eu tava num frenesi para poder terminar ele, para poder ler outros livros. Eu falei, velho, eu não vou aproveitar o que esse livro tem para me oferecer. Então eu vou deixar ele aqui para um outro momento. Então eu abandonei ele, mas eu pretendo voltar. E eu já gosto da escrita do Agostinho, apesar de só ter lido um livro dele, tá? Então esses foram os meus livros. Se você não sabe direito quem eu sou, meu nome é Pamela, me segue lá nas redes, me segue lá no Instagram, @pam.dreams, tá? Curte esse vídeo, compartilha e me segue, tá? Se inscreve no canal. E é isso. Gostou? É Pam.